Me diga uma coisa, quando foi a última vez que você abriu sua caderneta de vacinação? Eu sei, pode parecer um detalhe pequeno, desses que a gente deixa para depois, como guardar uma fotografia antiga ou organizar aquelas gavetas que nunca têm fim, mas esse pequeno detalhe pode significar muito mais do que imaginamos. Porque, com o passar do tempo, o corpo não responde da mesma maneira, e é justamente aí que mora o perigo e também a solução. Às vezes, a gente pensa que vacina é só coisa de criança. Lembra quando levávamos nossos filhos ou netos para o posto de saúde e eles ficavam com aquela carinha de medo, segurando forte a nossa mão? Mas a verdade é que nós, já na maturidade, precisamos tanto quanto eles, talvez até mais. Afinal, cada ano vivido é uma conquista, mas também traz junto algumas mudanças silenciosas no nosso corpo. O sistema de defesa, que antes reagia rápido a qualquer ameaça, começa a andar num passo mais lento. É como se antes tivéssemos um guarda sempre alerta na porta e agora esse guarda, às vezes, cochila sem perceber. E é justamente nessa brecha que doenças como a gripe, a pneumonia e o herpes zoster encontram espaço. Não sei se você já passou por uma gripe forte, daquelas que derrubam mesmo e que levam dias ou até semanas para ir embora. Agora imagine isso multiplicado em intensidade, em alguém que já convive com uma pressão alta, com diabetes, ou mesmo com aquela dificuldade respiratória que parece simples, mas que pode se complicar em pouco tempo. A gente não gosta nem de pensar, mas é importante lembrar, muitas dessas situações poderiam ser evitadas, ou no mínimo amenizadas, se estivéssemos com a vacinação em dia. Outro dia, conversando com uma amiga, ela me contou de uma vizinha que precisou ser internada com pneumonia. Foi de repente, uma tosse aqui, um mal-estar ali, e quando viram, já estava no hospital. Ela tinha 72 anos e sempre foi muito ativa, mas descobriu que nunca tinha tomado a vacina contra a pneumonia. A recuperação foi lenta, cansativa e deixou marcas. Isso me fez pensar em quantas pessoas, sem perceber, estão expostas a riscos que poderiam ser reduzidos com um simples gesto, o de se vacinar. E sabe o que é mais curioso? Muitas vezes nós nos preocupamos em tomar tantos remédios todos os dias, para o coração, para a pressão, para o açúcar no sangue, mas esquecemos que há uma forma de prevenção que não precisa de receita, que está disponível no posto de saúde e que pode evitar justamente essas crises que nos levam a tomar ainda mais remédio depois. É como colocar o cinto de segurança. Talvez você nunca precise dele, mas se um dia aconteceu um imprevisto, é ele quem vai fazer a diferença. Claro, cada organismo é único, e é por isso que a conversa com o médico é essencial. Mas existe um consenso que ninguém questiona. Vacinas são uma das maiores conquistas da medicina moderna. Basta lembrar de como doenças como a poliomielite praticamente desapareceram. Agora, se funcionou tão bem quando éramos pequenos, por que não funcionaria agora, quando o corpo está mais frágil e precisa ainda mais de ajuda? Eu sei que pode dar preguiça, a fila do posto de saúde, o deslocamento, a papelada. Às vezes só de pensar em sair de casa já bate o desânimo. Mas tente pensar por outro lado. Cada dose é como um investimento silencioso na sua liberdade. Liberdade para passear com os netos, para viajar sem medo, para participar daquela roda de conversa com amigos sem receio de pegar algo que possa se transformar numa complicação. Vacinar-se é, de certa forma, garantir que você continue sendo dono da sua rotina. E é aqui que mora um ponto interessante. A vacinação não protege apenas você. Pense em quantas pessoas estão ao seu redor todos os dias. Familiares, vizinhos, amigos de igreja, companheiros de caminhada. Cada vez que você se vacina, está também criando uma barreira invisível que protege quem convive com você. É como acender uma luz que ilumina não só o seu caminho, mas também o de quem está perto. É bonito pensar nisso, não é? Porque a saúde nunca é só individual, é sempre coletiva. Aquele abraço apertado que você dá no neto, o almoço de domingo com toda a família reunida, a visita inesperada de um amigo querido, tudo isso se torna mais seguro quando você está imunizado. Talvez você esteja se perguntando agora, será que estou mesmo em dia? Faz quanto tempo que não confiro a minha carteirinha?
Essas perguntas podem parecer simples, mas são poderosas, porque muitas vezes o que a gente deixa para amanhã acaba ficando esquecido. E quando falamos de saúde, esse esquecimento pode cobrar um preço alto. O bom é que nunca é tarde. Não importa se você ficou anos sem se vacinar, se não lembra direito quando foi a última dose, ou se acha que já não vale mais a pena. Vale sim, vale porque cada dose tomada é um reforço de proteção. Vale porque evita que uma gripe simples se transforme em internação. Vale porque te dá mais tempo e mais energia para aproveitar o que realmente importa. E, veja só, tem um detalhe que quase ninguém comenta. Manter a vacinação em dia também ajuda a reduzir aquele medo silencioso que muitos carregam de se tornarem dependentes. A gente sabe que uma internação longa pode roubar um pouco da nossa autonomia, pode enfraquecer o corpo e até a memória. Vacinar-se é, de certo modo, um cuidado com a sua independência. É como colocar uma rede de proteção embaixo da corda bamba. Você continua caminhando, mas sabe que está mais seguro. Agora, eu sei que enquanto estamos aqui conversando, pode estar passando pela sua cabeça aquela lembrança de quando você, ainda criança, chorava ao ver a agulha chegando perto, ou talvez se recorde do cheiro do posto de saúde, do algodão molhado em álcool. Essas imagens ficam gravadas e às vezes até atrapalham. Mas o que ficou no passado é só uma sombra. Hoje, a realidade é diferente. Os profissionais estão preparados, o processo é rápido e os benefícios superam de longe qualquer incômodo passageiro. E é por isso que eu quero te convidar a olhar para isso com carinho, com a consciência de que cuidar de si é também cuidar de quem você ama. Porque, no fim das contas, saúde é o bem mais precioso que temos. E já que falamos em carinho e cuidado, há algo que muitas vezes esquecemos quando pensamos em vacinas. E se você está achando esse conteúdo útil, contribua com seu like. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Sabe, quando falamos em carinho e cuidado, existe um aspecto muito especial que quase nunca recebe a devida atenção: o impacto emocional de estar protegido. Não é só sobre o corpo, é também sobre a mente, sobre aquela sensação de paz que vem quando sabemos que estamos fazendo a nossa parte. Porque viver com medo, ainda que silencioso, tira a leveza dos dias. E viver com prevenção é como abrir a janela pela manhã e sentir que o ar entra mais limpo, mais tranquilo. Outro dia, um senhor que conheço me disse algo que me tocou profundamente. Ele contou que, durante muito tempo, evitou ir ao posto de saúde porque não queria dar trabalho. Achava que, já com mais de 70 anos, não tinha importância se pegasse uma gripe mais forte. Até que o inverno rigoroso chegou e a gripe o levou para uma internação de quase 20 dias. Ele saiu de lá transformado. Hoje, ele é o primeiro a levar a carteirinha de vacinação debaixo do braço e não perde uma campanha. Disse que a vacina lhe devolveu algo que ele nem tinha percebido que tinha perdido: a confiança de sair de casa sem receio. E essa confiança é ouro, porque ela nos dá liberdade. Liberdade de aceitar o convite para aquela viagem de ônibus com o grupo da terceira idade, de passear em feiras ao ar livre, de abraçar com vontade, sem aquele pensamento: será que estou me arriscando demais? Você já percebeu como pequenos receios vão se acumulando com o tempo? Primeiro deixamos de ir a uma festa, depois evitamos o cinema. Em seguida, passamos a negar visitas. E de repente, sem perceber, o mundo ao nosso redor vai ficando menor. A vacinação ajuda a expandir de novo esses limites. Ela é como uma chave que destranca portas para experiências que estavam sendo evitadas. E não é só a gripe ou a pneumonia. O herpes zoster, por exemplo, que muitos conhecem como cobreiro, pode trazer dores intensas que permanecem mesmo depois que as lesões desaparecem. É uma dor que desgasta, que tira o sono e o apetite. E existe vacina que pode reduzir consideravelmente esse risco. Quando você se protege contra algo assim, está garantindo não apenas mais dias de vida, mas dias de vida com qualidade. Porque não é apenas viver mais,
é viver melhor. Há quem diga que a vida é como um livro, e nessa altura da caminhada, muitos capítulos já foram escritos. Há memórias, conquistas, histórias que emocionam, mas ainda restam páginas em branco, esperando para serem preenchidas com novos encontros, descobertas e alegrias. Cuidar da saúde é, de certo modo, afiar o lápis que continua escrevendo essa história. E a vacina é uma ferramenta preciosa nesse processo. É interessante pensar como a medicina moderna conseguiu transformar algo tão simples como uma aplicação rápida em uma barreira tão poderosa contra doenças que antes eram devastadoras. Se pararmos para lembrar, muitos de nós vimos de perto o medo que a poliomielite causava nas famílias. Hoje, graças à vacina, essa realidade ficou distante. É a prova viva de que prevenir é sempre mais sábio do que remediar. Mas claro, eu sei que nem sempre é fácil lidar com as mudanças que a idade traz. Às vezes, o próprio corpo dá sinais de cansaço e a mente acompanha. E nesses momentos surge aquela tentação de pensar: para que tudo isso agora? Mas é justamente aí que mora a importância. Porque cada gesto de cuidado é uma forma de reafirmar o valor da vida que você construiu até aqui. É como regar uma planta já crescida. Ela já tem raízes fortes, mas ainda precisa de atenção para florescer a cada estação. E tem outro ponto fundamental. Quando você se vacina, está dando exemplo. Seus filhos e netos observam. Eles aprendem, não pelo que você fala, mas pelo que você faz. É como mostrar na prática que responsabilidade com a saúde é um ato de amor. Muitos netos acabam levando os avós pela mão até o posto e, no caminho, aprendem que cuidar do corpo é parte da vida em todas as idades. E essa conexão entre gerações é um presente. Porque a saúde não é só sobre o agora, mas sobre o legado que deixamos. Quando você se cuida, mostra que ainda há muito a viver, que ainda há histórias a compartilhar. E isso inspira. Inspira quem está perto e inspira quem ainda vai trilhar caminhos semelhantes. Eu gosto de pensar que cada vacina é como um escudo invisível. Você não o vê, não o sente no dia a dia, mas ele está ali, firme, entre você e um risco que poderia mudar completamente a sua rotina. E esse escudo vai se fortalecendo a cada dose, a cada reforço. É como adicionar camadas de proteção, como vestir um casaco mais grosso quando o vento aperta. E se a gente for além da prevenção das doenças em si, há também um benefício indireto que vale a pena lembrar. Cada vez que uma internação é evitada, você preserva sua autonomia, evita desgaste emocional e até reduz aquele impacto financeiro que, por menor que seja, sempre pesa em alguma medida. Afinal, cada ida ao hospital envolve tempo, recursos, preocupações. Prevenir é também cuidar do bolso e do coração. Agora, talvez você esteja pensando em como encaixar isso na sua vida prática. E a resposta é mais simples do que parece. Basta um passo de cada vez. Comece olhando sua caderneta de vacinação. Se não sabe onde está, peça no posto de saúde. Eles podem te ajudar a recuperar o histórico. Pergunte ao médico de confiança quais vacinas são recomendadas para a sua idade. E, pouco a pouco, vá colocando em dia o que falta. Não precisa ser tudo de uma vez. O importante é começar. E eu quero que você guarde uma ideia que considero muito valiosa. Vacinar-se não é apenas um ato médico, é um gesto de autocuidado. É um presente que você dá para si mesmo. E como todo presente de valor, ele se multiplica, porque também protege quem está ao seu redor. É curioso, mas enquanto falamos disso, me vem à mente uma lembrança que parece simples, mas carrega muito significado.
me vem à mente uma lembrança que parece simples, mas carrega muito significado. Lembro de uma senhora, Dona Teresa, que conheci em um grupo de convivência. Ela sempre dizia que a vida dela tinha mudado no dia em que tomou coragem para colocar as vacinas em dia. Não porque a agulha tivesse feito alguma mágica instantânea, mas porque naquele gesto ela sentiu que estava retomando o controle da própria história. Disse que antes vivia com medo de adoecer e isso a impedia de aproveitar a companhia dos netos. Depois, começou a viajar com um grupo de amigas, voltou a caminhar no parque e até se inscreveu em aulas de dança. É claro que a vacina não resolveu todos os problemas da vida dela, mas foi como se tivesse acendido uma chama de confiança, uma vontade de viver mais e melhor. E é justamente isso que a saúde preventiva faz. Ela abre espaço para que possamos viver com mais liberdade, porque quando o corpo está protegido, a mente se acalma, e quando a mente está tranquila, o coração encontra espaço para a alegria. Essa é a verdadeira força da prevenção. Ela não se limita ao físico, mas transforma o modo como encaramos cada dia. Muitas vezes, quando falamos em envelhecer, o que mais assusta não é a passagem do tempo, mas a ideia de perder autonomia. A vacina, nesse contexto, é como uma aliada silenciosa, que trabalha nos bastidores para manter sua independência por mais tempo. É um detalhe aparentemente pequeno, mas que pode fazer toda a diferença. Porque, convenhamos, ninguém deseja passar os últimos anos da vida dentro de um hospital, lutando contra doenças que poderiam ter sido evitadas com um simples gesto. E é aqui que surge uma reflexão importante. Você já pensou em quantas pessoas se preocupam com a sua saúde? Filhos, netos, amigos, todos eles torcem para que você esteja bem. Quando você decide se vacinar, não está cuidando só de si mesmo, mas de todo esse círculo de afeto. É um ato de amor que transborda. É como regar uma planta que dá sombra e frutos, não apenas para quem planta, mas para todos que se abrigam debaixo dela. Há quem pense que prevenir é viver com medo, mas na verdade é exatamente o contrário. Prevenir é viver com coragem, porque significa se preparar para continuar aproveitando o que a vida tem de melhor. É como carregar um guarda-chuva em dias nublados. Talvez ele nem seja necessário, mas se a chuva cair, você está protegido e pode seguir o caminho sem se molhar. E não pense que essa conversa é apenas sobre vacinas. No fundo, estamos falando sobre escolhas de vida. Escolhas que dizem, eu ainda quero sorrir sem medo, eu ainda quero me levantar com disposição, eu ainda quero ser presença e não ausência na vida de quem amo. Cada escolha nesse sentido é uma semente que você planta no presente e que floresce no futuro. Eu sei que às vezes dá preguiça de sair de casa, de enfrentar fila, de lidar com burocracia, mas se você olhar para além desse pequeno incômodo momentâneo, verá que a recompensa é enorme, porque cada dose é um degrau a mais rumo a uma velhice mais leve, mais segura e mais digna. É como subir uma escada que leva até uma varanda cheia de flores, onde você pode respirar fundo e contemplar o horizonte com tranquilidade. E talvez você esteja se perguntando, mas será que ainda vale a pena depois de tantos anos? Eu digo com toda a sinceridade, claro que vale. A vida sempre vale. Enquanto o coração bate, enquanto os olhos ainda brilham diante de um pôr do sol, enquanto ainda existe um abraço que nos aquece, sempre vale a pena investir em cuidado. Nunca é tarde demais para escolher viver melhor. Eu gostaria que você guardasse essa imagem no coração. Cada vacina que você toma é como uma pequena luz acesa em um corredor escuro. Uma única vela pode parecer pouco, mas, somada a outras, ilumina o caminho inteiro. E esse caminho iluminado é o que permite que você caminhe com firmeza, sem tropeços, sem medo de não enxergar o que vem pela frente. E se você chegou até aqui nessa conversa, é porque se importa consigo mesmo, e isso já é um grande passo. Muitas vezes a maior dificuldade é reconhecer que merecemos esse cuidado. Porque sim, você merece. Você merece saúde, merece dias tranquilos, merece colher os frutos de tudo que plantou ao longo da vida. Por isso, eu te faço um convite sincero. Dê esse passo. Vá até o posto de saúde, converse com o seu médico, atualize sua caderneta. Compartilhe essa decisão com quem você ama.
E se sentir vontade, deixe aqui nos comentários sua experiência, sua dúvida ou mesmo uma palavra de incentivo para quem ainda está pensando em se cuidar. Você pode ser a inspiração que alguém precisa para tomar coragem. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém especial. Talvez uma amiga que anda se sentindo insegura, talvez um irmão que nunca fala de saúde, talvez um vizinho que precisa desse empurrãozinho. A sua atitude pode transformar não só a sua vida, mas também a de outras pessoas. E antes de encerrar, quero deixar uma última mensagem. A vida é preciosa demais para ser vivida no medo. A prevenção nos dá asas, nos dá liberdade para continuar sonhando, para continuar vivendo com dignidade e alegria. Cuidar-se é um ato de amor próprio e também de amor ao próximo. Então, não deixe para depois o que pode garantir mais vida ao seu tempo e mais tempo à sua vida. Eu acredito em você, acredito na sua força e na sua história. E espero de coração que essa conversa tenha acendido em você a chama da confiança, da coragem e da vontade de continuar escrevendo capítulos cheios de sentido na sua jornada. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter este espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui.